Colossenses capítulo 3, versículo 12 em diante diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Volte o livro aí, Romanos, volte um pouco para trás, Romanos capítulo 12. Romanos vem depois de Atos, 12 e 18, diz o seguinte: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Pai querido, nós te louvamos pela Tua palavra, porque a Tua palavra traz orientações, conselhos, Tua palavra nos edifica, e que a Tua igreja aqui presente, que queremos agradecer a Ti, ó Pai, pelos Teus filhos que vieram ao templo nesta noite, que todos possam sair daqui edificados e abençoados pela palavra, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Queridos, fundamentado nesses textos que nós lemos, eu quero falar sobre o tema construindo caminhos para uma profunda unidade. Construindo caminhos para uma profunda unidade. Irmãos, nós sabemos que todo crente fiel a Jesus são construtores de caminhos para a unidade. Você não pode, em hipótese alguma, ser construtor de armadilhas, ser cavador de abismos. Nós fomos chamados para sermos ministros da reconciliação. Todo crente, irmãos, todo crente foi chamado para ministrar a reconciliação, a paz no coração das pessoas. Você foi chamado para ser um transmissor da paz, e não um promotor de contendas. Então, meus queridos, o ministério que Deus tem dado à igreja, aos crentes, são um ministério de pacificadores. A Bíblia já diz: bem-aventurados pacificadores. Pacificadores é o que você precisa ser, porque você não foi chamado para ser um gerador de intrigas, mas você foi chamado para ser um pacificador. O ministério de cada crente é aproximar as pessoas e não afastar as pessoas, tanto da igreja como um do outro. Assim, irmãos, somos um só corpo, e membros desse corpo, que o cabeça é Cristo. Quando um membro do corpo sofre, todos os membros vão sofrer. Se eu machucar a minha unha, todo o corpo vai sofrer. Assim, se um crente está sofrendo, todos nós sofremos, porque nós não queremos ver nenhum crente sofrendo. Então, irmãos, você tem que entender que nós precisamos reconhecer
na vida de cada crente, que você foi chamado para pacificar, você foi chamado para construir caminhos que produzam vidas, caminhos que venham produzir a unidade. Mas para isso, nós precisamos reconhecer que há caminhos complicados que muitas vezes alguém está construindo. Há pessoas que são construtores de armadilhas. E isso não pode ter na igreja. Você foi chamado para construir caminhos que venham trazer paz, que venham trazer unidade. Eu me lembro quando era garoto aí de 7, 8 anos, que eu morava aqui em Blumenau, nessa época, 7, 8, 9 anos. Papai era o vice-presidente aqui da igreja, na época do pastor Antônio Lemos. E nós morávamos aqui na Vila Nova, e ali tinha uma fábrica de brinquedo ali. Em Carme, uma coisa assim. Era na rua Joinville, né? E na frente da fábrica, no outro lado da rua, eles jogavam ali o supilho, a serragem, eles colocavam lá, e aqueles brinquedos que eram defeituosos, ia junto, né? E a molecada, nós crianças, íamos lá para pegar esses brinquedos. Aquilo era festa, né? E uma que nós tínhamos que pegar a serragem para levar para casa, porque naquela época era um fogão a serragem que tinha na nossa casa o pai, e eu e o meu irmão Daniel, nós tínhamos que manter um lugar lá com a serragem para o estoque, né? O estoque. E só que nós tínhamos, era um carrinho de madeira, um carrinho lá, e era pesado, a gente colocava aqueles sacos, isso com uns 7, 8, 9 anos. O trabalho não prejudica ninguém, não. Hoje é complicado, né? Hoje, se vê, não pode, né? Antigamente, os meninos já aprendiam assim, né? Só que tinha um problema, que ali tinha uns moleques maiores, nós tínhamos 7, 8 anos, mas tínhamos lá uns 12, 13, 14, 15 anos, que não deixavam nós pegar os brinquedos, que iam na frente e pegavam. E a gente ficava assim meio choroso, né? E tinha um outro problema, que eles faziam algumas armadilhas, faziam aqueles buracos, colocavam ali umas tapeiras, um negócio assim, uma serragem por cima, e a gente passava e caía naquelas armadilhas, né? E daí ficava chorando que alguém tinha que tirar, porque fazia um buraco profundo, e nós era ali garoto de 7, 8, 9 anos, e eu me lembro quem defendia nós, alguns conheceram, era o Wilson Camilo, o irmão dele, que eu esqueço o nome, que muitas vezes defendia, não era o Doronel, era o outro, Jurandir, que defendiam nós, porque eles conheciam que eles, não sei se eles eram, na época eles não frequentavam a igreja, mas eles sabiam que nós era filho do pastor Nilton, que na época era presbítero aqui, vice-presidente da igreja, e eles ajudavam nós para os moleques maiores não bater em nós e não fazer sacanagem. Mas tinha aqueles ali que construíam as armadilhas. Assim, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Assim, tem muitas vezes na igreja crente que é assim, tem esse espírito de construir armadilhas, né? Fazedor de abismo. Você foi chamado para construir caminho seguro, para que outros possam olhar para você e seguir as suas pisadas, seguir os seus exemplos, que você possa dizer como Paulo, né? Eu sou imitador de Cristo e vocês podem me imitar, aleluia, que você possa imitar a Cristo e pessoas possam imitar você, porque você é um construtor de caminhos seguros, que as pessoas possam olhar em você e ver que você é essa pessoa. Então, irmãos, agora, na nossa jornada cristã, nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, que nós erramos muitas vezes um com o outro. Irmãos, não tem crente perfeito, não tem um cidadão perfeito, nós somos falhos, erramos,
não somos uma comunidade ou uma igreja de pessoas perfeitas, estamos nos aperfeiçoando em Cristo. Cada culto que você vem, cada dia que você ouve uma palavra, você vai se aperfeiçoando em Cristo, aleluia. Alguém, muitas vezes, ou sempre tem pessoas vindo à igreja, diz: pastor, eu quero frequentar a igreja, eu quero ser um membro da igreja. Pode vir, meus queridos, pode vir. Agora só vou avisar uma coisa: você não vai encontrar uma igreja perfeita. A Assembleia de Deus não é uma igreja perfeita, não. Igreja perfeita é só no céu. Como você não quer ir lá para o céu agora, então tenha paciência, né, irmão? Não tem a perfeição entre nós, porque onde tem a mão humana, sempre nós estamos falhando, estamos sujeitos a falhas, tropeçamos em muitas coisas. Agora o crente, ele precisa ser vigilante para não sermos pedra de tropeço para outros irmãos, para aqueles novos convertidos, para aqueles que chegam na igreja. Você não foi chamado para ser pedra de tropeço, você foi chamado para construir caminhos seguros, caminhos que as pessoas possam olhar em você e se inspirar em você e dizer: eu quero ser um crente como este, aleluia. Irmãos, na convivência de uma jornada cristã, muitas vezes podemos ferir e sermos feridos. Por isso nós temos que vigiar nossa alma, nós temos que vigiar nosso coração, nós temos que vigiar para que nossos lábios e também nossa mente não venha pensar coisas erradas dos outros, e para que não venhamos promover abertura de abismo, para que as nossas atitudes não venham ser armadilhas, para que as pessoas venham cair nelas e se escandalizar com nossos atos e atitudes. Assim, irmãos, que as pessoas possam olhar para nós e dizer: esse irmão é um exemplo, aleluia. Não podemos, irmãos, ser atores do amor, não podemos ser aqueles pessoas atores que fazem um ato que parece que é verdade, mas só são atores. Nós não podemos ser atores de amor, mas aquele amor que as pessoas fazem ali, um amor fingido, né, que se amam. Não, nós temos é que amar sinceramente um ao outro, aquele amor incondicional. Você não é um ator, você tem que viver o verdadeiro amor, aleluia. Porque o amor de Cristo foi derramado em nossos corações. Então, irmãos, o nosso ministério, a nossa atitude, o nosso viver cristão, sempre tem que fazer com que nós venhamos aproximar as pessoas. Nós temos que cativar as pessoas. Nós não podemos ser aquelas pessoas que estamos afastando pessoas da igreja ou afastando até da nossa convivência. Temos que somar e nunca dividir. A união tem que fazer parte da nossa essência, tem que fazer parte do nosso culto. A unidade tem que fazer parte do nosso dia a dia, e você precisa ser um lutador para que haja a unidade no meio da igreja. Irmãos, pode haver momentos, como diz a Bíblia, de alguém ter queixa um do outro, mesmo na igreja, mas isso não anula a verdade que somos uma só família, um só rebanho, e que temos que lutar um pelo bem do outro. Não é porque acontece muitas vezes algumas pequenas diferenças que isso vai anular que nós somos uma família. Muitas vezes lá na família, muitas vezes há algumas diferenças entre um irmão e outro, mas isso não deixa de você ser uma família. Agora que venhamos ser uma família, irmãos, banhada pelo óleo da graça, pela unção do Espírito Santo, e pelo amor, que é o vínculo da paz, que diz aqui a Bíblia onde nós lemos. Irmãos, você foi chamado para ser um construtor de caminhos que produzem unidade, e não pode ser diferente. Precisamos reconhecer, irmãos, que o caminho para construir pontes, para construir caminhos seguros, para construir unidade, passa pelo arrependimento e perdão. Não vai ter caminho seguro no meio da igreja, se no meio da irmandade
não houver arrependimento e não houver perdão. Irmãos, arrependimento é a base para caminho seguro, é a base para uma vida cristã coerente de um verdadeiro discípulo de Cristo. Ninguém vai ser discípulo de Cristo se não houver nele arrependimento, porque você não é perfeito. E se você não é perfeito, volta e meia você tem que voltar para trás, você tem que mudar rumos. Precisamos ter a consciência que não somos perfeitos, e muitas vezes necessitamos voltar atrás, para que a paz e os relacionamentos venham ser fortalecidos no meio da igreja. Como cristão, como crente, irmãos, você precisa, vez em quando, dar uma olhada para dentro do teu coração, para dentro da tua vida, e ver se você não está trilhando caminhos equivocados, ou pensando coisas erradas. Você tem que consultar o teu coração diante da presença de Deus e diante da palavra que nos confronta. A palavra de Deus nos confronta para que nós venhamos ao arrependimento, e é assim que nós vamos construir caminhos que venham produzir unidade. Sem arrependimento, irmãos, não há perdão, e sem perdão não há salvação. Você precisa diariamente se arrepender. Pastor, se arrepender de quê, irmãos? Todo dia nós temos que nos arrepender, porque todo dia nós podemos estar falhando. Arrependimento significa voltar atrás, arrependimento significa reconhecer erros, arrependimento significa mudar a direção, arrependimento significa mudar o rumo, arrependimento significa mudar as atitudes, e isso só acontece quando admitimos que estamos errados. Crente que acha que é perfeito, que nunca erra, só em ele querer dizer isso, ele já está errando, já está pecando, já não está sendo coerente com o que a palavra de Deus diz. Na sociedade que nós estamos vivendo, essa sociedade secularizada, individualizada, em que nós estamos inseridos, ninguém, irmãos, quer admitir que está errado. A bem da verdade, nessa sociedade que nós estamos vivendo, cada um tem a sua própria verdade. Hoje tudo é relativo, e nesse tudo relativo, cada um acha que está com a verdade, mas isso não funciona diante da verdade absoluta, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A verdade absoluta é uma só, a palavra de Deus. E nós estamos vivendo num mundo que cada um tem a verdade, então ninguém quer se arrepender, porque cada um acha que está dentro da sua verdade, está dentro daquilo que realmente crê que é a verdade. E hoje a sociedade diz que todos têm a verdade, até o bandido, até o pedófilo tem a verdade dele, e tem pessoas para defender eles. Tudo para eles é relativo, mas nós sabemos que não é assim. A verdade é uma só, a palavra de Deus, e fora dela tudo é passageiro, tudo são coisas fugazes. Irmãos, a verdade está com Deus, a verdade é a santa palavra de Deus, e todos nós, sem exceção alguma, todos nós falhamos. Próprio Deus disse: procurei alguém para colocar na brecha e não achei, porque todos falharam, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos. Irmãos, nenhum coração vai encontrar profunda paz, nenhum coração vai encontrar aquela paz com Deus e a paz com o seu próximo, se não houver arrependimento. Mas arrepender de quê? Das tuas falhas. Muitas vezes você falha no olhar, outra vez você pode falhar no falar, em algumas atitudes, em algumas ações. Você pode estar falhando, você pode estar
as tuas atitudes, atos, pensamentos e olhares estão indo de desacordo à palavra de Deus. Um cristão demonstra sua maturidade espiritual quando ele reconhece seu erro, quando ele tem disposição de pedir perdão. Quando o crente reconhece o erro e ele está disposto a pedir perdão, ele está demonstrando não fraqueza, ele está demonstrando maturidade. Aleluia! Você, irmãos, precisa andar em caminhos seguros, ser construtor desses caminhos seguros, mas caminhos seguros, caminhos de unidade, você vai fazer, construir, arrependendo-se e perdoando, pedindo perdão. Irmãos, um cristão que não pede perdão em nada, ele está totalmente equivocado. A sua crença é equivocada, a sua fé está equivocada. Não há igreja saudável, quer dizer, não há cristão saudável sem o exercício do perdão. Irmãos, quem que nunca errou? Quem pode bater no peito e dizer, eu nunca errei? Todos nós erramos. E se erramos, nós precisamos pedir perdão. Perdão a Deus em primeira instância, mas muitas vezes nós precisamos pedir perdão às pessoas. E dentro da igreja, nós só vamos construir caminhos que vão produzir unidade se nós sabemos pedir perdão às pessoas. Temos que ser igreja dos perdoados e dos perdoadores, daqueles que pedem perdão e daqueles que também dão o perdão. Quem não perdoa, irmãos, não pode orar crendo que vai receber resposta de Deus. A própria oração do Pai Nosso já diz, Deus, perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Como Deus vai te perdoar? Você está pedindo perdão a Deus, assim como você perdoa, mas se você não perdoa, a nossa oração é atrelada, a nossa resposta de Deus está atrelada ao nosso perdão. Se você nunca sabe perdoar as pessoas, você vai ter dificuldade em ser perdoado por Deus. Quer dizer, diante da palavra de Deus, você não vai receber perdão, porque a nossa oração está atrelada ao nosso perdão. Irmãos, quem não perdoa, adoece emocionalmente, e não só emocionalmente. Eu conheci pessoas que adoeceram fisicamente também, porque não souberam perdoar. Isso foi azedando por dentro, foi trazendo amargura por dentro, e isso foi trazendo problemas físicos, de doenças físicas. Irmãos, quem não perdoa, está realmente trazendo consequências para si mesmo. Uma pessoa que não perdoa, é ela que é a maior prejudicada. Essa pessoa é a maior prejudicada quando ela não sabe dar perdão. Perdoar não é deixar de ter razão, mas é abrir mão da razão em nome do amor, em nome da unidade. Mesmo você tendo a razão, mas você vai perdoar o teu agressor, o teu ofensor, porque você está abrindo mão da razão em nome do amor, em nome da unidade, porque você é construtor de caminhos para a unidade, e não de abismos. Irmãos, o perdão sara as feridas. Quem perdoa está sarando feridas, quem sabe que foram abertas pelo ofensor. Então, quando você está perdoando, você está fazendo com que essas feridas venham ser curadas. Quando você perdoa, você está restaurando relacionamentos. Por isso, irmãos, a igreja, ela deve ser conhecida como uma igreja que perdoa, uma igreja de perdoadores, porque assim você vai restaurando o relacionamento. O perdão produz comunhão
não só com as pessoas, mas produz comunhão com Deus, produz comunhão com as pessoas e glorifica o nome de Jesus. Quando você perdoa uma pessoa, você está dando um tapa na cara de Satanás e o nome de Jesus está sendo glorificado. Então, irmãos, seja aquele crente que venha perdoar, sempre nosso meio, irmãos, tem que haver um sincero perdão, aquele perdão imediato, aquele perdão pleno, definitivo, que não fica marcando, mas o perdão é perdão. Perdoar é preciso, irmãos, perdoar é preciso. Eu não estou dizendo que é um caminho fácil de seguir, mas é o único caminho a seguir. Não é fácil, mas é o único caminho para você ser vitorioso, para você ter a bênção de Deus. Perdoar é preciso, irmãos, e esse é o único caminho a seguir, por mais difícil que seja, e muitas vezes é até ferir o nosso orgulho ou a nossa estima, mas é preciso perdoar, para obtermos a plena vitória. Não existe, irmãos, outra alternativa. Deus não nos colocou, não deu outra alternativa, é só uma, é perdoar. Perdoa, irmãos, e você vai ver o céu aberto sobre você. Perdoe, e você vai ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a tua vida. Perdoa, e você estará construindo caminho para a unidade, caminho para a bênção, caminho que pessoas possam trilhar. É tempo de construirmos pontes, em vez de cavarmos abismos nos relacionamentos dentro da igreja do Senhor. Isso não só no meio da igreja, no meio da tua família. Você, irmãos, foi chamado para fazer a diferença também dentro da tua família, no meio dos departamentos da igreja, no meio lá da onde você trabalha, em todos os lugares. Você foi chamado para construir caminhos de paz, de unidade, porque você, como cristão, precisa fazer a diferença. Irmãos, nós também estamos construindo caminhos seguros, caminhos da unidade, quando nós reconhecemos que somos ministros da reconciliação. Você foi chamado para ser ministro da reconciliação. Não é só ministro da reconciliação, não é só aqui obreiros, não é só pastores, não. Todo crente foi chamado para desenvolver um ministério da reconciliação. Fomos chamados para sermos pregadores, incentivadores, aconselhadores, para reconciliar as pessoas com Deus e uma pessoa com outra pessoa, com o seu próximo. Fomos vocacionados, irmãos, para construirmos relacionamentos harmoniosos, que venham trazer harmonia dentro da igreja. Você é filho de Deus, você foi chamado de pacificador. Os pacificadores são chamados filhos de Deus. Quem ama a Deus busca ser um promotor da reconciliação e não de guerra. Aleluia. Está entendendo a tua responsabilidade, irmãos? Você é um promotor da paz, da reconciliação. Você não foi chamado para fazer guerra, e nem para provocar guerra. Não, irmãos. O ministério da reconciliação que Paulo fala em Coríntios, ele falou para a igreja de Corinto, ali em 2 Coríntios 5,18, diz: e Cristo nos deu. Abra sua Bíblia aí, irmãos, em 2 Coríntios 5,18. 2 Coríntios 5,18. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aqui não diz que ele deu para os pastores, para os bispos, para os presbíteros, os diáconos da igreja, não. Ele deu a todos. O ministério da reconciliação foi dado a todos.
É um ministério que você precisa desenvolver no meio da igreja, irmãos. Você foi chamado para reconciliar as pessoas, mas não só no meio da igreja entre um irmão e outro, que muitas vezes pode estar tendo algumas diferenças, mas também para reconciliar as pessoas lá fora com Deus. As pessoas precisam ser reconciliadas com Deus. E esse ministério, Deus deu a você. Alguém diz, pastor, eu não recebi nada. Não tenho nada, não recebi dom nenhum. Se você dizer isso, está dizendo que a Bíblia está mentindo, que a palavra de Deus não é verdade. Porque aqui está dizendo, e Ele nos deu. Você já foi dado para você, irmãos. Quando você recebeu Cristo na tua vida, você recebeu, foi dado, está aqui. Foi dado para você o ministério da reconciliação. Você foi chamado para reconciliar as pessoas com Deus e as pessoas entre as pessoas. Então, irmãos, o crente, ele deve ser um pacificador. Ele deve construir o caminho da unidade. Aleluia! É através da vida de cada crente que Deus lança um chamamento para as pessoas se encontrar com Ele, se reconciliar com Ele e se reconciliar um com o outro. O crente, irmãos, precisa ser esse canal, esse instrumento de Deus para ver todos reconciliados com Deus e um com os outros. Você foi chamado para ser esse instrumento de Deus. Você foi chamado para ser canal de bênção. Você foi chamado para reconciliar as pessoas, entre elas e entre Deus e as pessoas e Deus. Então você recebeu o ministério, desenvolva, e você vai ver que você vai ser uma bênção. Precisamos reconhecer, irmãos, que não haverá vitória se a comunhão fraternal for quebrada. Nós só vamos construir caminhos seguros se nós tivermos comunhão um com os outros. Irmãos, a única vitória que glorifica Cristo é a decisão de restaurar o que foi quebrado. E por isso nós não podemos ficar longe de termos comunhão um com o outro, de aproximar. Nós não podemos ficar sem se aproximar um do outro. Você, irmão, não pode ficar afastado um do outro. Mas aquele crente eu não me simpatio, não tenho muita simpatia por ele. Ele tem a cara feia, mas, irmão, todos nós temos cara feia. Todos nós temos nossos problemas. Todos nós temos as nossas imperfeições. E nós temos que ter paciência. A Bíblia diz aqui que nós lemos, suportai-vos uns aos outros. Irmãos, nós estamos vivendo tudo tem que ser tipo micro-ondas, tudo tem que ser aqui agora, tudo já, e nós não sabemos suportar mais um ao outro. A Bíblia diz, lemos aqui na passagem oficial, suportai-vos uns aos outros. Pastor, mas não é fácil suportar. Eu não estou dizendo que é fácil, mas a Bíblia está mandando nós suportar um ao outro. Na igreja, irmão, nós temos que suportar um ao outro, porque nós vamos para o mesmo céu, não existe céu diferente, é para lá que nós estamos indo, e vamos já treinar aqui, irmãos. Mas não é fácil, pastor. Eu não estou dizendo que é fácil, mas quando Cristo permeia a nossa vida, quando o Espírito Santo permeia a nossa vida, tudo fica fácil. Vai ser difícil se você quiser fazer por tuas contas, mas se você for invadido pela ação de Deus na tua vida, pelo Espírito Santo, vai ser fácil. Paulo nos ensina de que aquilo que depender de vós, tende paz com todos os homens. Pastor, mas a pessoa não quer ter paz comigo. Bom, você faz a tua parte. É o que nós lemos ali no versículo, em Romanos. Se depender de nós temos que ter paz com todos. Agora, se a pessoa quiser brigar, problema dela. Agora, eu não vou brigar, eu quero ter paz. O que depender de você, tenha paz com todos, irmãos. Ainda que for preciso sofrer algum dano, mas construa caminhos seguros. Construa caminhos
que vão produzir unidade. Nós temos que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A Bíblia toda é um apelo à comunhão com Deus, e aquela comunhão que nós temos que ter com nossos irmãos. Toda a Bíblia, irmão, nós vamos ler, principalmente as orientações do apóstolo Paulo às igrejas, era para que suportarmos uns aos outros, para vivermos a comunhão fraternal, para não deixarmos isso de lado. Só poderemos ser edificados e abençoados se nós permanecermos juntos como um só corpo. Nós só vamos ser abençoados, edificados em Cristo, se nós estivermos juntos, irmãos. Juntos nós seremos mais fortes. Juntos as pessoas vão olhar para nós e vão admirar. Irmãos, viver em comunhão tem que ser a característica natural da vida do crente. O nós vivermos unidos tem que ser uma característica natural. Não é algo extraordinário, não. Tem que ser a naturalidade. As pessoas lá fora precisam olhar para nós e ver que uma das características de crente é ser irmão. Por isso que nós chamamos irmão, porque nós somos irmãos em Cristo. Irmãos, a nossa unidade, a nossa comunhão um com os outros, sempre vai falar profundamente no coração das pessoas não crentes. As pessoas não crentes, elas precisam olhar para nós como uma comunidade do amor. A Bíblia diz: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros de todo o coração. Irmãos, se você não amar seu irmão, você não é discípulo de Jesus. Porque Jesus diz: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, quando você está amando um ao outro, você está sendo parecido com Jesus. Você quer ficar parecido com Jesus? Ama seu irmão. Aleluia. Mas pastor, ama seu irmão. Aleluia. Daí você vai ficar parecido com Jesus. Precisamos ser conhecidos, irmãos, como a comunidade do verdadeiro amor. Não pode ser diferente. A igreja, irmãos, a igreja dará um testemunho, não é testemunho, um triste, se as pessoas olharem para nós e dizer: essa igreja, eles vivem em guerra entre eles vivem guerreando um contra o outro. Não, irmãos, a nossa guerra é contra o diabo, a nossa guerra é contra o mundo de pecado, a nossa guerra é contra as hostes infernais, e não é contra um e outro. Não, irmãos, até podemos falhar, até podemos errar um com o outro, mas voltamos atrás, pedimos perdão e vamos caminhar juntos, e assim seremos mais fortes. Irmãos, em nome de Jesus, eu termino dizendo: decida a construir caminhos para a unidade. Há muita gente perdida no meio do caos, e outros até perdidos dentro da igreja, que precisam ver em você um construtor de coisas que edificam. As pessoas precisam ver em mim e em você pessoas que estão construindo caminhos para a unidade, caminhos de paz, caminhos que trazem bênção, caminhos que vão fazer a diferença. Você foi escolhido para ser essa pessoa, irmãos. Você foi escolhido para ser um construtor de caminhos seguros. E o que você vai fazer? Você vai fazer armadilhas para pessoas cair e se escandalizarem em você? Com as tuas atitudes, com os teus atos, com as tuas amarguras, com as tuas frustrações? Não, irmãos, até podemos ter frustrações com um irmão ou outro, mas vamos suportar. E você vai diante de Deus e diz: Espírito Santo, ensina-me a suportar essa situação, essa atitude desse irmão. Eu não estou dizendo, irmãos, que estamos tapando o sol com peneira, querendo passar a mão na cabeça de quem errou. Não, não, não. Ele tem que ser confrontado. Aquele crente que errou, ele tem que ser confrontado. Ele vai ser chamado a atenção, mas nós vamos fazer isso com amor. Vamos corrigir com amor. Nós vamos fazer isso para
trazer para o caminho, e vamos suportar e vamos perdoar um ao outro. E assim nós vamos ser mais fortes, porque a sociedade aí fora precisa olhar para a nossa igreja e dizer: essa igreja, eles praticam o amor. Eles praticam o amor. As pessoas precisam olhar para você e dizer: ali vai um cidadão que ama. Aleluia. Porque, irmãos, senão nós vamos perder para pessoas lá fora. Senão nós vamos perder para alguns tipos de organização lá fora, que demonstram muitas vezes mais amor do que o crente deveria demonstrar. Você, irmãos, precisa ser parecido com Jesus. Você foi chamado para ser parecido com Jesus. Você foi chamado para ser parecido com Jesus. Ficamos em pé nesse momento. Aleluia. E eu pergunto: você está sendo parecido com Jesus? Quando você perdoa, irmãos, você está sendo parecido com Jesus? Quando você suporta algum irmão que até te machucou, te feriu, ou que é complicado, você está sendo parecido com Jesus. Não temos outra alternativa. A alternativa é sermos parecidos com Jesus. O Espírito Santo está olhando para você. Pastor, mas é complicado, é difícil. É difícil, mas não tem outra alternativa. Você foi escolhido para construir caminhos que venham produzir unidade no meio da igreja. Você tem que ser um fazedor de caminhos que venham produzir paz. Você precisa ser parecido com Jesus. Baixe sua cabeça. Pai querido, sabemos que na nossa caminhada de fé, na nossa jornada cristã, nós enfrentamos desânimos, enfrentamos armadilhas, enfrentamos caminhos complicados. E o pior, Pai, que muitas vezes temos que enfrentar pessoas indiferentes, pessoas que estão muitas vezes até dentro da igreja, mas estão alheias à unidade, à paz, pessoas que muitas vezes gostam de fazer guerras, gostam muitas vezes de murmurar, de tirar a paz das pessoas. Mas a tua palavra diz: suportai-vos uns aos outros. Espírito Santo, ensina-nos a suportar uns aos outros. Dai-nos graça para sermos construtores de caminhos que venham produzir unidade, que venham produzir paz. Ensina-nos a ser pacificadores, porque a tua palavra diz que os teus filhos são pacificadores. Quem é pacificador é chamado filho de Deus, e nós queremos assim ser chamados. Pai, que a sociedade lá fora possa olhar para a nossa vida e ver a nossa comunidade, e ver a tua igreja como uma comunidade de amor. Deus, ensina-nos a perdoar. Nós sabemos que não é fácil, mas a tua palavra diz que nós devemos perdoar uns aos outros, e não há outra alternativa, porque se queremos a tua bênção, nós sabemos que a oração do Pai Nosso já diz isso: perdoa-nos, ó Deus, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deus, perdoa-nos e ensina-nos a perdoar. Ensina-nos a colocarmos isso em prática. Deus, nós queremos que o teu Espírito Santo seja derramado em nossas vidas.
Espírito Santo, venha sobre a vida de cada crente. Espírito Santo, venha sobre a vida de cada irmão, para que cada um que esteja aqui, Senhor, e toda a igreja, cada um venha ser construtores de caminhos que produzem vida, que produzem unidade, que produzem paz. Deus, sabemos que não somos perfeitos, que muitas vezes nós erramos, e que nós venhamos ter a hombridade para reconhecer nossos erros, e que venhamos saber voltar atrás, que sabemos ter a graça para mudar a rota, mudar a direção, para trilharmos caminhos seguros, caminhos da perfeição. E caminho da perfeição só encontraremos em Ti, ó Pai. Pai, visita a Tua igreja. Espírito Santo, ensina-nos a suportarmos uns aos outros e também amarmos uns aos outros. Derrama o Teu amor sobre nossas vidas, para que possamos realmente ser reconhecidos como a comunidade do amor. Espírito Santo, tira das nossas vidas qualquer diferença, qualquer frustrações, qualquer amargura, as decepções na vida cristã, que muitas vezes no longo da caminhada enfrentamos. Tira tudo isso, Pai, e venha alegrar o coração de cada um de Teus filhos. Espírito Santo, alegre o coração desse Teu filho, dê força, dê ânimo, dê motivação, para que cada um possa sair daqui sabendo que foi chamado para ser um ministro da reconciliação, que cada um foi chamado para ajudar na reconciliação, que cada um recebeu esse dom de reconciliar as pessoas contigo e reconciliar um com o outro. Oh Espírito Santo, tenha liberdade em trabalhar nas vidas, tenha liberdade em trabalhar no meio da Tua igreja. Espírito Santo, opera no nosso meio, opera, Espírito Santo, venha agir nas nossas vidas. É o que eu peço, em nome do Senhor.